Opa, eu sou Era da Era Palestras e Curso. Vamos aqui para mais um módulo, né, do curso aí de ajuda, de colaboração, de reforço de integrais. No primeiro módulo a gente tratou de integral indefinida, onde o resultado é uma função acrescida de uma constante. A gente fez integrais diversas, inclusive e principalmente aplicando os dois métodos principais, tá? Que é por parte de substituição, eu faço um macete, não é isso? Agora nós vamos fazer integrais definidas. Continua o processo de integral mesmo, vai integrar aquele processo, soma quando é, né, função polinomial, você soma, desce, aquele processo todo. Só que neste caso, o resultado não vai ser uma função acrescida de uma constante. Por quê? Porque é dado nesse sinal de somatório, lembra que é o sinal de somatório também, de grandezas variáveis. Nesse caso, é dado aqui um intervalo para você substituir no resultado da integral. E nesse caso, não vai ter o acréscimo da constante, porque é uma função, né, é uma integral definida. Então, vamos integrar e a gente vai aprendendo mais sobre isso. Então, aqui, 1x elevado a 1, o que que faz? Vai ficar, deixa eu melhorar aqui. Isso vai ficar o seguinte, vai ficar meio de x elevado a 2. Por que era? Olha, lembra? Aqui é 1, você vai somar 1, vai dar 2, e desce o 2. Eu prefiro colocar 1 sobre 2 de x quadrado, mas você pode colocar x quadrado sobre 2. Feito a integral, você não vai acrescentar constante aqui, não, tá? Porque o resultado vai ser um número. Você vai acrescentar um símbolo para você representar este intervalo. Você não pode mais colocar integral. O símbolo integral não pode mais. Terminou? Integrou? Coloca o símbolo, que vai ser de 0 a 3. Quer dizer, o símbolo para colocar o intervalo. E aí, você tem dois símbolos para colocar aqui, se você quiser escolher. Um deles é este, eu prefiro, é mais, sei lá, dá ideia de intervalo mesmo, mas esse daqui, ó, tá? Que é um traço na vertical, neste lugar aqui, um traço na vertical. Então, você escolhe, faz qualquer um dos dois, está perfeito. O importante é, integrou, não pode mais acrescentar constante, você vai colocar aqui o símbolo, tá? Um dos dois, para colocar o intervalo. E aí, o que você faz? Aí, você vai ter meio, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um parênteses, pode ser o coxinha, mas eu vou abrir um parênteses, e aqui dentro eu vou substituir o extremo superior menos o inferior. Então, 3 aqui ao quadrado, ó, vai ficar 9. Onde tem x aqui, você vai substituir por 3. 3 ao quadrado é 9. Menos, agora, esse menos é a diferença entre substituir o extremo superior do intervalo primeiro na função, menos o inferior. Você vai fazer a mesma coisa, só que nesse caso vai dar 0. Ok? Mas eu já sei que vai dar 0, eu posso só substituir o 3 e já fechar? Sim. Quando você domina esse negócio, cuidado para não errar em outro momento. E aí vai ficar o quê? Aqui vai dar 9, né? Isso aqui vai dar 9. E vai ficar 9 vezes 1 sobre 2, que vai dar 9 sobre 2. Olha lá, o resultado da integral definida é um número. Qualquer resultado que seja um número, uma constante, um número real. Perfeito? Mas eu tenho que colocar em evidência 1 sobre 2? Olha, é constante vezes função. Como é constante vezes a função e só tem x quadrado, eu coloquei. Não é necessário. Mas tem um momento que é muito importante. Ok? Vamos para mais essa daqui? Vão ter muitas. Isso aqui vai ser igual. Isso aqui, ó, lembrar, né? A gente integra o que já sabemos fazer, que fizemos no módulo 1, com aquela quantidade grande, né, de funções que nós trabalhamos, inclusive os dois métodos principais da substituição e por parte, que eu faço com macete muito do que está lá. Aqui continua o mesmo processo, a gente vai integrar do mesmo jeito. Integrar aqui é fazer o quê? Achar a primitiva, a antiderivada. Não é indefinida, porque nesse caso vai ser definida, porque é dado aqui o intervalo. Então, vamos aqui integrar essa função. 2x elevado a 1. Então, vai ficar o quê? X ao quadrado, concorda? Por que era? Porque ó, aqui vai somar 1, vai dar 2. E desce o 2. Quando eu descer o 2, simplifica.
Mas agora você tem a constante 5. Na constante você faz o quê? Acrescenta a variável. Lembra disso? Perfeito? Porque a derivada disso aqui vai dar o quê? 5. Aí você abre, quer dizer, vai colocar o símbolo de intervalo para substituir, para colocar aqui o intervalo. Você não pode mais colocar o símbolo de integral. Não pode mais. Integrou? Não pode, como nós fizemos até agora. Ok? E aí substitui. Aqui é x é ao quadrado, primeiro extremo superior. 3 ao quadrado é 9, mais quem? Aqui 5, ou melhor, 3 vezes 5, 15. Aqui é zero. Vai substituir zero aqui, então vai ficar menos zero. Tudo isso aqui do lado, né? Quando eu substituir o zero, eu vou deixar indicado, vai dar zero. Eu preciso fazer isso? Não. Se você sabe que ao substituir aqui o extremo inferior, que vai dar menos o extremo superior substituído aqui, vai dar zero, nem precisa colocar. Mas tome cuidado, que uma hora pode enganar, achar que tudo vai dar zero, hein? 9 mais 5 é o quê? 24. Portanto, isso aqui é 24. Ok? Repetindo, ó, você pode usar este ou este símbolo aqui. Eu prefiro o colchete. Vamos agora resolver aqui. Então, vamos. O que é que a gente tem aqui? Nossa, ficou feio esse seu símbolo aí de... Tira aqui, né? Ficou feio isso daqui. Isso aqui vai ficar, olha, 0 a 1 é o extremo, mas eu primeiro preciso integrar para depois colocar o símbolo, né? Este símbolo aqui. Então, vai ficar x à terceira, vai ficar x à quarta sobre 4. Então, eu vou colocar desta maneira, ó, x à quarta sobre 4, ok? Menos, aqui vai ficar 4x à terceira, né? Vai somar 1 sobre 3. Eu vou colocar aqui. Mas o que acontece aqui? Eu tenho uma constante, acrescenta a variável, vai ficar 1x. Vou colocar o símbolo para eu colocar aqui o nosso intervalo. Tá certo? Vou fazer aqui embaixo, ó. Isso vai ser igual. Onde tem x, eu vou primeiro substituir o extremo superior. Onde tem x, eu vou substituir por 1. Então, aqui vai ficar 1, portanto, isso aqui é 1/4. Esse 1/4 é só nessa parte da função, não é para tudo, então não posso colocar em evidência, tá? Menos, aqui é 1, então vai ficar 4 sobre 3, mais, aqui é 1, vai ficar 1 mesmo, menos quem? Menos 0. Vou só colocar para mostrar o que eu fiz. Olha o que acontece. Menos, eu pego o extremo superior, substituo, menos, vou abrir um parênteses para substituir o limite inferior, o extremo inferior. Então, tudo isso aqui vai ficar negativo, quer dizer, menos tudo que está aqui, com esse valor substituído. Como aqui é zero e tudo aqui é zero, tudo isso é zero. Ok? Agora nós vamos juntar. Isso aqui vai dar zero, né? Claro, não precisa trabalhar mais. Tudo isso aqui eu vou juntar. E isso aqui vai dar, né, soma de frações com denominadores diferentes. Eu vou tirar MMC, que vai ser 12, concorda? Né? 4 e 3 são primos entre si, aqui é 1, 4 vezes 3, 12. 12 por 4, 12 divide 4, dá 3. 3 vezes 1, 3. Menos 12 por 3, 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 4, 16. Mais 12 aqui é 1, dá 12 vezes 1, 12. Vou fazer aqui na frente. E aí eu vou somar. 3 mais 12 é 15, né? 3 mais 12 é 15. 15 menos 16 dá menos 1. Então, isso aqui vai dar menos 1 sobre 12. Perfeito? Né? Ó, tira o MC, que é 12. Aí divide e multiplica. 12 por 4 é 3. 3 vezes 1, 3. 12 por 3 dá 4. 4 vezes 4, 16. Negativo. 12 por 1 vezes 1 é 12. Aqui é zero. Então, aqui está o nosso resultado, o nosso valor final, que é para a integral desta função, a integral definida, como todas as outras. Você integra primeiro, é uma integral definida, não tem a soma de uma C, de um C, de uma constante. Integrou?
No finalzinho você vai colocar o símbolo para substituir aqui, né, o nosso intervalo, 0 a 1, quer dizer, para colocar o intervalo, e aí vai substituir primeiro o extremo superior menos o extremo inferior na mesma função. Tem muito mais aí. Aí eu trouxe a definição de integral definida, ok? A integral definida é chamada integral de Riemann também, que é uma soma, né? Aí nós vamos lembrar o que a gente tem, né? A gente tem lá uma função, como nós tivemos na integral indefinida. Se esta função, se a integral de A a B, lembra? É sempre na ordem crescente. O A menor do que o B. Esta é a ordem, tá? A regra é essa, mas toda regra tem exceção. E se essa integral existe, então diremos que f é integral em no intervalo, ou em AB, que é o intervalo. Olha lá, sempre na ordem crescente, aqui do eixo x, tá? Um valor do eixo x, um valor do eixo x, ok? Nesse caso aqui, né? Teorema fundamental do cálculo. Se f é contínua em AB, o que dizer uma função contínua? Dizer o seguinte, ó, para todos esses valores entre A e B, inclusive, ao substituir na função, existe resultado. Tem resultado, ok? Qualquer valor que eu substituir na função nesse intervalo, inclusive o A e o B, vai ter resultado. E se f é uma primitiva, aquela antiderivada, né? A gente primeiro tem a função que foi derivada, a gente integra, vai determinar a primitiva, né? Que é aquela antiderivada, né? Que a gente chamou de f maiúsculo lá na integral definida, aqui é a mesma coisa. De f nesse intervalo, no intervalo, né? Vou colocar uma vírgula. Então, essa integral, né, dessa função que foi derivada no intervalo AB, vai ser a f maiúscula, que é aquela antiderivada primitiva, substituído nela quem? O intervalo, o extremo superior, menos, na mesma função, o extremo inferior. Foi o que nós fizemos. Lembra? Tá certo? A integral definida é o cálculo de área. Então, tem uma aplicação. Quer dizer, uma das aplicações, tá, de integral definida é o cálculo de área. Você não faz só cálculo de área, até cálculo de volume, tem muita aplicação do cálculo. Eu vou tratar de 2 exemplos, 3 exemplos de aplicação, mas o meu objetivo no curso é trabalhar a questão da integral definida, saber resolver uma integral definida. Claro que eu trouxe a aplicação para, né, ilustrar. Então, seja f, olha lá, f, esse gráfico de azul da função aqui no gráfico, definida no intervalo de A a B. O problema consiste em calcular a área da região limitada, ó, limitada, pelo gráfico da f, de uma função não negativa, né? Não negativa quer dizer não está aqui para baixo, tá? Mas tem, lá embaixo tem, mas não é o caso aqui, tá certo? De f, negativo de f, pelo eixo do x e pelas retas x igual a e x igual a b. Ou seja, como é que se eu tenho uma função, lá tem os extremos do intervalo, eu calculo a área. Quando eu pensar em função, a gente está determinando a área que fica entre o gráfico da função, os extremos do intervalo, que chamou de retas, né, paralela ao eixo y, né, são retas passando por A, e o eixo x, ok? E esta é a definição básica para cálculo de área. Agora, você pode calcular a área entre duas funções, por exemplo, mas eu não vou tratar desse assunto, eu vou tratar aqui só para ilustrar. Então, quando você pensa em aplicação da integral definida no cálculo de área, você vai ter uma função, você vai ter um intervalo, e a área está entre o gráfico da função, naquele intervalo, no intervalo, nesse caso AB, e o eixo x. Tá? Esta é a definição aqui para a gente determinar a área. Então, para isso, subdividimos o intervalo AB em n subintervalos, que chama partição de AB. A gente não enxerga isso, não trabalha isso, não vai fazer isso, ó, dividir pedacinho, 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 calcular e somar, mas esta é a ideia que está por trás da integral definida aqui para o cálculo de área, ok? Então, a área vai ser igual. Eu integro a função,
substituo os extremos do intervalo na ordem, né, contrária, do maior para o menor, e aí a gente determina esta área. Ok? Então, a integral definida, o resultado é uma constante, é um número. Não é uma função como a integral indefinida. E uma das aplicações é o cálculo de área, ou seja, calcular a área de qualquer figura, conhecendo a função, é uma das aplicações do cálculo diferencial integral, aqui no caso da integral definida. E tem muitas aplicações, tá? Muitas. Ok? Então, este é o contexto básico para a gente iniciar o nosso segundo módulo do curso. Então, sucesso aí para nós!